Os milhões de brasileiros que foram às ruas pacificamente se manifestarem contra os abusos de autoridade a favor da liberdade, na maior manifestação espontânea que o Brasil já presenciou em sua história, foram taxados pela velha e decadente mídia tupiniquim como criminosos que participaram de atos antidemocráticos. Desesperados, completamente atordoados, perderam a chance de se curvar diante da realidade, da verdade, da soberania popular. Provaram que o jornalismo morreu, virou negação da realidade. O compromisso da velha mídia é com dinheiro, só com dinheiro, não com a verdade. Se a imprensa fosse séria e imparcial, jamais aceitaria as arbitrariedades de quem quer que seja, e certamente não estaríamos nessa situação. Ela mente, distorce, cria narrativas, manipula, dá o tom que deseja as notícias conforme sua ideologia. E o pior é que sempre acham um bando de mentes fracas que consomem a podridão que eles produzem. Como disse o Fábio Blanco, se ao cobrir uma manifestação, a imprensa narra tudo ao contrário daquilo que todos estão claramente vendo, como confiar no que ela diz em relação a outros assuntos? Se ela mente descaradamente, dizendo que você não vê o que está vendo, imagine sobre aquilo que é difícil verificar, principalmente para as dezenas de milhões de brasileiros que não têm acesso aos veículos independentes, à mídia alternativa, e são manipulados pelas telinhas da TV. A sensação de quem viveu a era pré-internet, diante da constatação da inconfiabilidade total da mídia, é de ter sido, naquela época, enganado ininterruptamente e fraudado constantemente. É bem provável que nossos registros históricos, narrados pela mídia, sejam uma farsa absoluta. Acompanhamos ontem uma festa cívica com manifestações pacíficas, que ocorreram hegemonicamente, de forma ordeira pelas vias públicas do Brasil. As manifestações do 7 de setembro foram uma expressão de uma sociedade plural e aberta, característica de um regime democrático. Após longo período de distanciamento social, a vacinação já possibilita que concidadãos reúnam-se pacificamente para manifestarem-se. A voz da rua é a voz da liberdade e do povo, mas não só. A voz das instituições que funcionam a partir das escolhas legítimas do povo e de seus representantes, também é a voz da liberdade. Como previsto na Constituição Federal de 88 e em nossos sistemas de leis, discordâncias, sejam políticas ou processuais, hão de ser tratadas com civismo e respeitando o devido processo legal e constitucional. Mencionando a doutrina do ministro Marco Aurélio, abro aspas, o devido processo é a liberdade em seu sentido maior, fecho aspas. O próprio povo brasileiro, em 88, outorgou-nos a Constituição chamada de democrática, que é o nosso consenso possível e que todos juramos observar e proteger. Não é preciso assistir ao lixo para saber que na lixeira há somente lixo. É um combo de cinismo, mentira e desonestidade. E é por isso que o ex-presidiário que não pode sair às ruas tem 171% dos votos. A imprensa anti-Bolsonaro comprou a ladainha dos atos antidemocráticos. Qualquer crítica, até a governadores, estão chamando de atos antidemocráticos. Incrível, inacreditável. Agora, se for fora Bolsonaro, genocida, morte ao presidente, aí é democrático. Mas se questionar atitudes dos ministros do Supremo, é antidemocrático. O advogado Luiz Carlos Nemetz, grande crítico desses veículos de desinformação, que são, esses sim, antidemocráticos, pois conspiram dia e noite contra o avanço do Brasil, relatou em suas redes sociais. Muitas vezes, a maior dificuldade que encontro nos diálogos que tenho com pessoas do meu círculo familiar e amigos próximos é tentar libertá-los do condicionamento psicológico que criaram da opinião da grande mídia. Como se fossem dependentes de um opiáceo, estão tão desacostumados a pensar sozinhos que não conseguem mais formar um juízo crítico ou ter uma leitura própria dos acontecimentos, seja nos casos corriqueiros do dia a dia, seja nos esportes, mas principalmente na política.
Ontem tive um diálogo neste sentido com um querido amigo, inteligente, culto, rápido de raciocínio. Debatíamos sobre a densidade da adesão da população às manifestações de rua. Ele me disse a certa altura: mas os comentaristas da Globo estão dizendo que não tinha muita gente. Eu respondi: tu não estás vendo as imagens com teus próprios olhos em Brasília, em São Paulo, no Rio? E tu próprio não visse aí na tua cidade? O que tu visse não vale? Vale o que a diz? Ele respondeu: sim, eu vi, mas os comentaristas da Globo estão dizendo que não tinha muita gente. E daí que eles estão dizendo isso? Vale o que tu estás vendo. Ora, quem são os comentaristas dos grandes veículos de comunicação? Geralmente são pessoas que trabalham muito e recebem um salário de dependência que não podem perder, para alugarem a própria imagem e a língua, para falarem o que os donos dos veículos mandam. Na sua grande maioria são especialistas em generalidades e não sabem quase nada de tudo. Mas para cumprirem a pauta, chutam, enchem linguiça, criam narrativas, enrolam. Sempre na linha que agrada o patrão. Para não perderem a dependência econômica, se submetem. Alguns são os pobres coitados que vivem de passar uma imagem de sabichões, maquiada e exposta em cenários montados. E uma massa de tansos embarca e não acreditam no que vem, sempre esperando para ver o que os comentaristas dizem. Experimente ver matérias antigas desses videntes para ver o quanto eles erram. Muitas vezes, se não em todas as vezes, esses profissionais têm que fazer isso constrangidos, aviltando o que veem e mesmo as próprias opiniões. Quantas vezes você já viu ex-comentaristas, editores, redatores, apresentadores, repórteres serem mandados embora e ficarem na estrada como um cachorro perdido em mudança? Esses analistas são pessoas como eu e você, e a opinião deles é deles. Eu, você, cada um de nós tem a sua. Sair dessa dependência da opinião da grande mídia é um ato de libertação. É como se livrar das drogas, dos vícios da dependência psíquica. E para começar, basta perguntar para si próprio: preciso assistir isso? Não tenho eu a minha própria opinião sobre o que estou vendo? Então, o que me faz depender da opinião de um mero jornalista, comentarista, debatedor? Pense nisso. Se quiser praticar, use o controle remoto. Vai ajudar muito. Jamais se viu a própria imprensa contra a liberdade de expressão e de opinião. Tudo por causa da hostilidade ao governo que não defende suas pautas e que fechou as torneiras. É bom que se diga. Vai vendo, Brasil. Um abraço a todos.